No ar, mais um programa Sala de Opinião. E hoje vamos abordar um assunto extremamente importante, que é a falta de leito psiquiátrico no Brasil. Existe uma política onde a extinção de leito psiquiátrico vem causando uma série de problemas para o paciente e para os familiares. E hoje vamos mostrar para vocês a dificuldade que tem uma família e o paciente para conseguir um leito de internação em qualquer rede pública do país. O vídeo que vocês vão assistir de Olívio Tavares mostra esta realidade. Meu nome é Vanderlei dos Reis. Vou cantar uma música para vocês, cidadão. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram 4 condução, 2 para ir, 2 para voltar. Hoje depois dele pronto, olho para cima e fico tonto, mas me chega um cidadão. Ele ali desconfiado, tu tá aí admirado, ou tá querendo roubar. Meu domingo está perdido, vou para casa entristecido, dá vontade de beber. E para aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, pus a massa, fiz cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente vem pra mim toda contente, pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte, porque que eu deixei o norte? Eu me impus a me dizer, lá sei que castigava, mas do pouco que eu plantava, tinha direito a comer. Essa dor doeu mais forte, porque que eu deixei o norte? Eu me impus a me dizer, lá sei que castigava, mas do pouco que eu plantava, tinha direito a comer. Lá sei que castigava, mas do pouco que eu plantava, tinha direito a comer. Eu tinha briga na minha casa sempre, direto. Eu moro lá em Recife, na rua Maria Brígida. Aqui eu não moro em canto nenhum, não. Aqui eles deixam eu vagando. Sabe o que é vagando? Se ferrar, caralho! Cala essa porra! Vai tomar seu curso, Pierre! Não é pra ele não, hein? Que é? Nem vai acontecer, porque Deus é a minha justiça. A mão de Deus está, o anjo do Senhor está sempre aqui na minha casa. Quando os irmãos vêm orar aqui na minha casa, eles dizem que aqui está o anjo de Deus, e que a minha casa é uma coluna de fogo, que o anjo do Senhor está aqui todos os dias para proteger a minha família. Meu nome é José Calixto Sobrinho, eu tenho 70 anos e estou com uns 30 anos de batalha que eu venho lutando com essa família doente, né? Eu já vim aqui mais de umas 10 ou 12 vezes procurando para ver se acho vaga para internar minhas filhas, mas não consigo. Chega aqui e diz que os hospitais estão fechados e que é trazer só aqui, medicar e mandar para casa. E eu estou nesse sofrimento com as minhas filhas em casa, sem ter um tratamento e não sei o que é que eu posso fazer de agora por diante. Eu cheguei aqui, eu vim lá do Nordeste, cheguei aqui, comprei esse terreno aqui, construí aqui essa casinha aqui e estou morando aqui até hoje. Cheguei aqui em 80. Quando eu trabalhava na CMTC, eu pagava plano de saúde da empresa, né? Então eu conseguia, quando eu estava ruim, eu conseguia internar pelo plano de saúde da CMTC. Eu ganho R$500 de aposentadoria. A minha aposentadoria é essa. Esses R$500 que eu recebo de aposentadoria é para comprar alimentação para minhas filhas, roupa. Essa menina aqui rasga toda a roupa, e fica aqui pelada aqui em cima da laje. O problema é que a minha casa, segundo o psicólogo falou que o problema da minha casa é genético, porque nós somos casados em primeiro grau, né? Muitas famílias não atingem nada, mas muitas famílias atingem, né? Quando não é fisicamente, é na cabeça, na mente, né?
Então, eu acredito que é isso aí também. Uma parte é isso aí. E o mais, outras coisas que a minha filha, quando era mais jovem, ela frequentou um centro de macumba ali perto. Eu pensava, ela dizia que na igreja com a amiga dela, né? Ela estava frequentando, era um centro de macumba, né? Quando eu vim saber que eu tirei ela de lá, ela disse, pai, eu não quero ir mais lá, não. Então, essa pessoa que hoje diz que é mãe de santo, essa pessoa jurou, ela disse que se ela não voltasse lá para o centro de macumba, ela ia mandar os guias dela matar ela e acabar com toda a família. Como é que você chama? Judite Hora da Silva. Por que você está aqui? Por causa de briga na minha casa. Por isso que eu tô aqui. Com quem você brigou? Ah, com a minha mãe, com meus irmãos. Porque eu queria sair pra rua. E a minha mãe e meus irmãos não deixavam, porque é verdade. Porque passa cada carro doido. Não é que eu não me dou, eu gosto do meu irmão, mas não que ele vai me querer me enforcar dentro de casa, né? Claro. Então eu desci lá pra baixo e falei, agora enforca. Porque eu estava de noite rumando. Eu nasci num sábado, não está no registro, desde 16 da tarde. E aí? Aí eu fiquei arrumando, eu gosto de trabalhar de noite. Meu pai não gosta que eu lavo louça à noite, que eu faço serviço à noite. Mas se eu nasci naquele horário que eu tenho que trabalhar. Naquele horário que eu tenho que trabalhar à noite. É que a minha irmã, ela gosta de rock e ela falou que eu não converso com ela. Ela achou que tinha que me internar. Ela falou, acho que eu estou nervoso, acho que eu tenho que ficar internado. Depois eu estava lavando roupa, eu que lavo minhas roupas. Eu tinha estendendo o varal na laje, depois ela chegou um monte de homens lá, me pegaram, me obrigaram a vir para cá, para o hospital. E por que você está há 18 anos internada? Porque eu fui estuprada, eu vinha do meu trabalho, em 82 eu fui estuprada, a meu ex-marido, a vida dele era só me pôr internada, mas às vezes eu não tinha nada, estava normal em casa, ele ligava para o posto de socorro central de São Bernardo do Campo, falava que eu estava quebrando tudo dentro de casa, que eu estava pondo fogo na casa, e eu não estava fazendo nada disso. Para ele pôr mulher safada dentro da minha casa, na frente dos meus filhos. Aí começou. Quem trouxe a interação. você? Agora, meu filho. Eu vim numa boa, ele falou, vamos lá ver as amigas da senhora? Eu falei, vamos. A senhora quer ir no hospital? Eu falei, quero. Eu estou um pouco triste por causa do seu casamento que eu não assisti. Aí vim numa boa. Se eu estivesse em casa, eu não estava assim, do jeito que eu estou hoje. Estava melhor ou pior? Estava pior, né? Porque vai só correr para o pronto-socorro. Você sofre muito no hospital? Sofro. Nesse aqui, não. Você sofre aqui dentro? Não, nada. Não sofro nada, graças a Deus. Sou muito bem tratada por todos, por todas. Chamo todo mundo de querido, de querida, trato todos bem. Porque a Ana está com mais de ano que ela não chega no hospital. Mas a Rosa ainda, eu ia trazer o remédio, tinha a doutora Junsara, que trabalhava lá no CEMEGA, eu ia lá, como ela já conhecia o problema das minhas filhas, ela dizia, seu José, não precisa o senhor trazer a Rosa aqui, eu passo o medicamento, o senhor leva, porque ela já sabia do problema, eu passo o medicamento, o senhor leva e ela toma o remédio em casa. Mas aí trocaram essa médica que tinha lá, que compreendia e ajudava a mim e as outras pessoas, trocaram essa médica. Toda vez que eu vou lá é uma médica diferente. Então, quando eu vou lá para passar a Rosa no médico, diz, só passo o remédio se trouxer o paciente aqui. Eu falo para ela, como é que eu vou trazer a minha filha aqui, para ser medicada e passar no médico? Porque elas fogem. Quem é que garante que eu tenho certeza que eu não vou conseguir chegar com elas aqui? É preciso chamar uma ambulância ou um carro da polícia para chegar com elas aqui. A Xuxa? Rapaz, a Xuxa, se eu falar aqui, vai ser um problema, sabe? Porque a Xuxa é minha amante.
É por causa da Xuxa que meu casamento quase que vai por água abaixo. Se eu tivesse que pensar no conceito médico de loucura, eu teria que dizer que nós estamos mais ou menos de acordo com o que os hipocráticos pensavam 460 anos antes de Cristo. Eu sou esposo das irmãs Esquerda Francisquini, Kelly, Carrina, Keila, Kátia, Luana, Lar, Leila, Esquerda Francisquini. Eram 8. Desde 1979, deu biju que trajava de terno amarelo e pacotinho de pão e la cuca. Que a loucura é um desarranjo no cérebro, ou um desarranjo no organismo que afeta o cérebro. Que o indivíduo não fica louco por inspiração divina, que o indivíduo fica louco porque alguma coisa atrapalhou o processamento intelectual, cognitivo, de humor, de percepção dele. Quem que matou o Denner? Quem matou o Denner? Tudo diz que foi a Sônia Braga, porque ela faz assim. Ela não tem o cabelo cacheado, então ela sempre tira o lenço e faz assim. É a gente falar no Denner, ela faz como a Roberta Close. E na noite que matou o Denner, roubou a coroa do carro. E a coroa do carro. E quem estava se casando era a Perla. Então quer dizer que a Perla não sabia com o Beto Carreiro. Mas o bruxo do Edu, o Babalorixá, e o padre Dom Helder sabia que essas menininhas que foram mortas, elas foram mortas por estrupador colocado. Aí o homem parece assim com Cid Magal, elas gritam, moço ensaboado, seu desgraçado. Então quer dizer, é que tem uns que choram, como o Otto Nascimento, pedindo para vingar a morte do filho. Mas quantas pessoas já não morreram com a máfia do Parque Xangai? Porque todo mundo sabe quem é o Parque Xangai. Então, loucura é doença para a gente. A gente não usa a palavra loucura, a gente fala em psicose, que é traduzindo, psicose é uma afecção psíquica grave, ponto. Eu sou contabilista de Brahma Show Fantástica Física Corporação Limitada, juntamente com Vips Convenção, de PepsiCo, de Coca-Cola Company, Filhos Morridos de Brasília, distribuidor de bebida Morreli. Eu fui num posto de gasolina, pediram no táxi e pediram para que eu deguste de alguns doces. Que minha medicação, conforme diz Lavoisier mesmo, estudei com Lavoisier e na Mackenzie, estudei com Lavoisier, era cânhamo e suco glicásico, ou seja, maconha e doce. Você já usou maconha? Eu fumo maconha todo dia. Só não estou fumando aqui porque estou internado, que aqui não tem. Aqui é muito rígido, ele não pode. Mas estou sendo tratado com outra medicação. Você não acha que a maconha faz mal, não? Não faz mal. Faz mal não abusar. Abusar faz mal, faz abuso. E abusar faz mal. Não pode abusar de cânhamo. Tem muita gente que acha que ainda é algum contato especial com alguma instância superior ou com alguma coisa escondida que pode trazer uma grande criatividade, que abre as portas para uma percepção da vida que o estado normal não permite ter acesso. Quem persegue hoje é a mulher nanica pequena. Porque a menina nanica pequena, ela não tem escrúpulo. Parece que ela foi gerada com anão. Parece que ela se submeteu com Jô Soares a transar com o anão do circo. Parece que ela sabe que ela é frustrada. Parece que ela botou na cabeça que ela é a mão que balança o berço. Quer dizer que ela tem medo de gerar de um homem mais alto para não acontecer alguma coisa. É igual uma cadela. Se ela gerar de um cachorro maior, prejudica a natureza dela. Essa índiazinha, essa curumim, essa Ceci e essa menina, ela fica me acordando assim. Rociana, Rociana. Aí, o dragão, a gente tinha que vencer o dragão. Ele matou o pai e eu no copo. Rociana, o Joel. Eu admito que existam alguns pacientes delirantes crônicos que prefiram continuar delirando.
que prefiram continuar nesse mundo autístico, nesse mundo fantasioso em que eles vivem, porque as circunstâncias externas talvez sejam piores para eles. Nós devemos ou não devemos deixar essas pessoas delirando? Nós devemos deixar essas pessoas em condições protegidas delirarem o resto da vida? Essa é uma questão ética complicada, eu não tenho uma resposta para isso. Acho que nós teríamos como intervir. Nem sempre as nossas intervenções são agradáveis. Algumas vezes os efeitos colaterais dos tratamentos são piores do que os efeitos terapêuticos. Aí é uma questão de poder utilizar o bom senso e a tecnologia e a técnica para ajudar a ter a melhor relação custo-risco-benefício. Agora, ficar acompanhando uma pessoa delirante como um espectador externo, ou apenas como alguém que tem compaixão, que sofre junto, sem intervir com as técnicas mais eficazes que nós temos, é negligência, omissão de socorro. E eu acho que é crime. O que me deixa feliz é ser como o Carequinha, quando assim rouba uma mascote, rouba um cavalo, ou então sequestram Evita para matar, e daqui a pouco os Trapalhões, Renato Aragão, mostrar que o sonho não acabou, que ela está viva, o coração da gente. Que ela era a filha de Ededina Cabral de Oliveira. Que ela foi encontrada tomando banho no pé de cajá de pau d'alho. Que ela é o milho de Luiz Gonzaga. Que ela era a menina que a bendita Virgem Maria ajudou. E até a hora da morte. Amém. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich weine, aber meine Hilfe ist fern. Mein Gott, des Tages rufe ich, so Eu chamo Maria de Lourdes e o meu filho, ele tem um problema psiquiátrico e que a gente não dá conta de cuidar dele em casa. Tem o CAPS, que é para se tratar, mas no CAPS ele não aceita as atividades, ele não toma os remédios que é preciso ele tomar. Ontem mesmo ele me pegou, me deu vários socos, várias cabadas de vassoura, arranhou o meu rosto. Segundo os médicos, é por causa dos medicamentos que ele não toma em casa. E eu não tenho condições para dar para ele em casa, porque ele já é um rapaz. Ele tem 20 anos e não é mais uma criança que a gente empurra para a garganta abaixo. Ele não aceita a medicação, ele é agressivo. É um perigo para toda a família. É muito perigoso. Mas você sofre quando ele vem para cá? Sofro, mas é melhor assim, porque em casa não tem condições de... Os cuidados que o hospital oferece em casa não tem como oferecer. Você acha que você está violando, de certa forma, a liberdade dele ao trazer ele para cá? Não, eu acho que eu estou ajudando ele. Ele precisa de um tratamento para se recuperar. Aceitar o tratamento. Ele precisa mesmo vir para cá. No momento, ele não tem condições de ficar em casa. É duro para uma mãe ver um filho amarrado, mas não existe outra solução. A gente não encontra outra saída. Ich bin auf
Kräfte sind vertrocknet wie eine Schrift. Meine Zunge klebt am Gaumen. Meine Zunge klebt am Gaumen. Meine Zunge am Gaumen. Os lugares destinados especificamente aos loucos sempre foram vistos com uma mistura de estranheza e horror. Sem dúvida, a própria loucura, ou como quer que se chame com mais propriedade, é um fantasma que sempre assombrou o ser humano. Ao longo do tempo, hospital, manicômio e asilo têm sido realidades muito diferentes. O hospital psiquiátrico é uma invenção moderna, na medida em que poder tratar as doenças mentais também é uma conquista recente. O manicômio tem uma história. O manicômio é uma instituição total, como um convento, como um quartel. O manicômio tinha as suas origens numa perspectiva humanitária. Pegar essas pessoas que estavam nas ruas e recolhê-las, acolhê-las, tratar com o que fosse possível, dar segurança, dar conforto, protegê-las. Ou seja, era basicamente um lugar onde algum atendimento médico era feito, mas era basicamente um asilo. Com o tempo, ele passou a ser utilizado pela sociedade de uma forma corrupta. Ele passou a ser um depósito, ele passou a um lugar de reclusão, ele passou a ser um substituto de prisão. A utilização de neurolépticos como haloperidol na União Soviética com dissidentes políticos foi uma coisa notória. Aqui no Juqueri, aparentemente, houve utilização por mecanismos de repressão na época da Revolução de 64. Isso não tem nada a ver com medicina, isso tem nada a ver com psiquiatria. Isso, na verdade, não tem nada a ver com hospital. Isso tem a ver com o que a sociedade faz com as suas instituições. E sendo uma instituição fechada, total, de certa forma repressora, isto facilitou a vida das pessoas que estavam se utilizando desses recursos. Eu comecei com atividade política no ano de 1965, pelo movimento estudantil. Algum tempo depois, eu sofri minha primeira prisão no congresso da Unibiúna. Fiquei na clandestinidade até chegar a época da VAR Palmares. Posteriormente, eu fui transferido para Goiânia. A minha tarefa em Goiânia era fazer a articulação política para organizar a VAR Palmares lá em Goiânia. Eu não sei precisar o ano direito, eu fui preso em Goiânia. Passei por torturas, eu fiquei isolado durante praticamente 3 anos, sozinho, onde eu só saía da cela para ser torturado ou interrogado. Até essa época eu não tinha apresentado nunca quadro de doença mental. Eu sofri choque elétrico, afogamento, espancamento, uma figura que eles chamam de telefone, que me deixou durante certo tempo surdo do ouvido direito. De Goiânia eu fui transferido para Brasília, de Brasília vim para São Paulo na UBAN, depois da UBAN eu fui para o Carandiru, do Carandiru eu fui levado a ser internado no manicômio judiciário de Franco da Rocha com um diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Quando eu estava preso no Carandiru, e aí eu ia ser transferido para o manicômio judiciário. Aí me veio um pensamento na cabeça. Opa, no meio dos loucos, enfim, a liberdade. Melhor no meio dos loucos do que no meio de bandido ou no contato que eu tinha tido com aqueles seres não muito humanos da repressão em Goiânia. Fui na Santa Casa de depressão, aí puseram na ambulância e tu saiu daqui. Já estou 5 meses já. Está indo todo mundo embora e eu não fui ainda. Está indo todo mundo embora. É injustiça. Injustiça. Você tem família? Tenho, moro em Santo André. Quem é a sua família? Meus irmãos. E eles sabem que você está aqui? Sabe. Eles vêm te visitar? Vêm. Tem que falar com eles, né? É o médico que não quer dar alta para mim. Você acha que é maldade dele? É maldade dele, maldade. Está dando alta para todo mundo e não quer dar minha alta. E os outros saem embora, voltam tudo no outro dia. Voltam tudo no outro dia. Você não fez nada errado, né? Não, disse não. Embora alguns prefiram não se lembrar disso,
O próprio Freud predisse que um dia seria possível tratar com remédios doenças mentais. De qualquer forma, desde o fim do século XIX, ao mesmo tempo em que Freud investigava para um lado, a ciência médica avançava por outro. Na segunda metade do século XX, nós tivemos a introdução dos medicamentos, dos psicotrópicos, ou dos medicamentos psiquiátricos, propriamente dito. E isso não trouxe cura. Isso trouxe uma possibilidade de controle dos comportamentos alterados e de uma restituição ao nível normal de funcionamento para pessoas que estavam seriamente fora do seu padrão normal, com crises de mania, com crises psicóticas agudas, com depressões muito fortes, com uma vida toda bloqueada por ataques de pânico fortíssimos, com sensação iminente de risco de vida. Embora no século passado os nossos colegas alienistas conseguissem diferenciar o que hoje nós chamamos de esquizofrenia, do que nós chamamos de mania, do que nós chamamos de depressão, eles conseguiam ter o diagnóstico, eles não tinham como tratar. Hoje nós não só temos como tratar essas pessoas dentro dos hospitais, como nós temos como tratá-las antes de que elas tenham que entrar nos hospitais. Nós conseguimos, de certa forma, fazer uma prevenção das internações, nós conseguimos trazê-las de volta para o normal e, uma vez trazidas de volta para o normal e equilibradas, essas pessoas são indistinguíveis de outras pessoas que nunca tiveram problema nenhum. Meus planos para o futuro? Bem, meus planos para o futuro são relacionados à arte. Eu tenho algumas peças de teatro escritas, tenho algumas músicas compostas e, além de ser violonista, sou baterista também. Já gravei um CD. Agora, depois de um longo tempo, eu estou voltando a tocar. Depois de um longo tempo sem tocar, eu estou voltando a tocar bateria, tocar violão. Meu grande sonho é compor alguma música boa, compor alguma música que encante a cabeça das pessoas. Compor alguma música bem legal, que as pessoas curtam, que as pessoas gostem. A vontade de compor uma música legal voltou a ser possível para Maurício porque ele recebeu o tratamento necessário num grande hospital. Um moderno hospital psiquiátrico não tem nada a ver com as antigas noções de asilo e manicômio. Como qualquer outro hospital, é antes de tudo um local de atendimento para pacientes agudos, que requerem acompanhamento de perto e imediato. Não tem nada de soturno, de prisão, nem tem que se parecer com os hospitais tradicionais. O paciente mental não tem por que ficar preso ao leito. Enfim, é um lugar de investigação e progresso, de produção de conhecimento científico. Eu sou o Antônio Augusto, eu tenho 39 anos, sou artista plástico há 23 para 24 anos. Sou uma pessoa religiosa, eu acredito em pirâmides, eu baseio a minha vida na minha religião, na minha arte. Eu prezo muito minha família, que para mim é tudo, né? Eu fiz até o 2º grau, mas eu não dou valor a isso. Eu não daria valor nem se eu tivesse me formado em universidade, porque eu não dou valor a essas coisas de academismo, dessa cultura pré-estabelecida aí, desse negócio de médico, de advogado, de administração, de coisa. Eu acho que uma vivência, uma vida inteira dedicada a um trabalho tem muito mais valor do que qualquer universidade. Não, eu sou uma pessoa que eu tenho medo de absolutamente tudo.
Eu sou uma pessoa insegura, mas eu sou uma pessoa... Eu não sou uma pessoa boba. Eu não me considero uma pessoa boba. E aí, de tempos em tempos, eu tinha crises agudas. Aí ainda bem que a minha família é uma família unida e levava em consideração o meu quadro e me internava. Aí eu passei de internação em internação durante de 3 em 3 meses, durante um bom tempo. Até que acertaram melhor com o meu remédio, que eu comecei a tomar o remédio e já fazem desde 92 que eu não vou mais internado. Se eu parar de tomar o remédio, eu acho que provavelmente eu piro outra vez. Sob vários aspectos, a questão da medicação do paciente psiquiátrico é mais complicada do que a de outros pacientes. Em muitos casos, trata-se de remédios para a vida inteira. Tomar ou não remédio é uma opção do doente que resulta de um contrato com o tratamento, com o médico e com a própria medicina. Não é fácil quando o órgão que deve tomar decisões é também o órgão afetado. Então, eu tô com essa comadre minha desde o dia 11 de abril, né? Só que, assim, ela, no dia 11 de abril, ela tinha saído de uma internação lá em Mogi das Cruzes, né? Ela fazia uso de albergue, ela não tem família aqui. E, então, eles queriam, inclusive, que eu fosse lá buscar, quando descobriram meu telefone, né, endereço, eu falei, ó, buscar eu não posso, mas se vocês quiserem trazer aqui, eu não tenho nem como acolher direito, mas deixar na rua, né? Ela ficou 3 dias deitada na cama, sem levantar para nada, sem comer, sem beber, sem falar com ninguém. Aquilo foi me deixando, sabe, dá uma gastura na gente. Meu marido estava ficando doente. Ela tem surtos, né, mentais, né? E então, assim, eu acho que o quadro de saúde dela vem piorando muito por causa das crianças, que a vara da família está tirando as crianças dela, né? E ela fala de ir lá e fazer a moda dela e pegar essas crianças de qualquer maneira. 15 dias atrás, por exemplo, foi um dia que ela ficou muito nervosa, porque ela achou que eu tinha que ir com ela lá, onde estão 2 das crianças, e querer pegar as crianças assim no tapa. Não tem como, as crianças estão sob guarda, né? E tem todo um processo no fórum, tudo. Então, não é uma coisa que a gente pode estar indo e querendo fazer as coisas conforme a gente queira. Então, o que eu gostaria de estar vendo com a assistente social e com o médico era uma possibilidade de, a hora que ela saísse daqui, eles poderem estar mandando assim para um lugar que ela realmente fosse obrigada a tomar medicação, porque em casa não toma. Em casa ela se recusa a tomar medicação, ela fala que ela não está doente, que não vai tomar remédio, quem está doente é a gente, não é ela. Né? E aí fica difícil. Ela saiu com uma série de remédios desse último hospital que teve, ela não tomou um. Você não precisa de hospital? Não. Você gostaria de ser tratado em casa? Gostaria. Você toma remédio em casa? Não. E se te mandasse você tomar, você tomava? Em casa eu não tomaria remédio, não. Eu jogava fora o remédio, porque eu não precisava do remédio. E aqui você toma? Tomo. Esse problema começou na idade de 11 para 12 anos. Principalmente, eu não tenho vergonha de falar não, foi nas primeiras menstruações delas que começou esse problema. Alguns vizinhos que conhecem o meu problema, às vezes lamentam a situação e tem dó, mas tem vizinhos aqui que eles desfazem do meu sofrimento e xingam minhas filhas de puta, dessa, daquela outra, e a mim também, e chegaram até a denunciar que eu vivo mantendo as minhas filhas em casa privada. Esse cômodo aqui onde eu estou é o meu refúgio para mim
até para me alimentar, mas a minha esposa, temos que estar aqui nesse cômodo aqui, porque se estiver lá na sala, ela não deixa ninguém comer. Ela derrama as comidas, ela come, derrama as comidas todas por meio da casa. Depois que ela come, ela cospe na comida e bate em mim, e agrega a minha esposa. Não tem condição. A gente fica numa situação que, quando é no fim de semana, eu limpo o quarto dela, lavo essa casa toda 2 vezes por semana, no meio da semana e domingo. Quando é no domingo, eu tenho que dar banho nela. Vem meu filho aqui, porque eu sozinho não aguento, né? É preciso meu filho segurar ela e levar no banheiro. A minha cunhada, a minha nora, dá banho nela, mas a minha neta, as outras duas estão lá no quarto, lá atrás, no quarto. A Ana e a Rosa. Elas estão lá no quarto, lá atrás, porque se a Ana estiver aqui na sala, é preciso que as outras estejam trancadas. Quando a Ana acaba de comer, é preciso que eu coloque ela aqui, a Ana para aqui para cima da laje, para as outras virem comer na mesa. Então tu quer, puta? Vai! Vai ser matado os dois! Uma das vezes que eu estava tomando café aqui na mesa, cortando o pão na mesa, e a minha esposa foi fazer o café aí na cozinha. Eu falei, olha, vai fazer o café que a água está fervendo. Ela levantou-se aí desse quarto, entrou lá na cozinha, pegou a chaleira d'água fervendo e veio de lá, calada, sem ninguém, jogou a chaleira d'água por cima de mim aqui, que fiquei todo queimado aqui, a camisa ficou ligada no corpo. Eu fui nascido e criado numa das regiões mais atrasadas do país e até agora vivi na maior pobreza. Mas não está se tratando com um mendigo, está se tratando com a vítima de violação de direito humano, que fundamenta a minha luta no artigo 141, parágrafo 8 da Constituição de 18 de setembro de 1946, e artigo 153 da atual Constituição de 24 de janeiro de 1967, que diz: a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Eu saía de casa, morava em cubículo, saía de casa, fechava, e era quando eu, em minha ausência, era invadido com chave falsa. E ninguém dava notícia, os donos da casa, polícia não tomava providência. Eu perlustrei das delegacias de polícia civil ao gabinete do secretário da Segurança Pública, ao Palácio do Governo, ao Palácio dos Bandeirantes e, inclusive, em 27 de junho de 75, eu escrevi a Sua Excelência o Governador do Estado, na época Paulo Egídio Martins. Entreguei a carta numa sexta-feira, aí, início da tarde, no Palácio dos Bandeirantes, em Morumbi. A essência da carta era essa: eu pedindo o respeito à inviolabilidade de meu domicílio, que é uma garantia constitucional, como eu já citei. E não deu nada. E desde 29 de abril de 78, eu vivo em desabrigo. Olha, isso aqui é violência. Essas condições que eu encontro é violência. Não é uma opção? Só há opção quando tem duas alternativas. Eu acho que a antipsiquiatria, de uma certa maneira, ela foi responsável pela minha formação, vamos assim, pela minha busca de filosofia, por conhecimento filosófico, por conhecimento humanista. Eu acho que foi via antipsiquiatria.
era, na época, nos anos 70, né, começou bastante forte no Brasil. O Brasil acolheu bastante as ideias antipsiquiátricas, não só do ponto de vista daqueles que tentavam lutar, do ramo da saúde mental, que tentavam lutar contra a ditadura, mas também ela teve uma repercussão cultural. Eu não sei te dizer se houve um equívoco ou um erro, mas ela trouxe consequências. Até hoje a gente tem um filho da antipsiquiatria, que é a luta antimanicomial. Eu já fui simpatizante, já fui daqueles que achavam que ia fechar todos os hospitais psiquiátricos, mas isso foi antes da minha entrada na psiquiatria. Quando eu comecei a atender, a estudar psiquiatria, eu percebi que a realidade era um pouco diferente e não era em função do doente, em função do sistema, em função do psiquiatra, não era em função de nada disso, era em função da doença. Doença mental, para mim, eu entendo que é uma impossibilidade de você escolher o que você quer para a sua vida. Então não tem nada mais violento, não tem nada mais restritivo do que isso. O programa Sala de Opinião faz um pequeno intervalo, mas já voltamos já já. Voltamos com Sala de Opinião e falando sobre saúde mental, psiquiatria. E um grande problema do povo brasileiro é, na realidade, a falta de leito psiquiátrico. Os hospitais foram fechados, vários hospitais foram fechados no Brasil afora. E os CAPs foram ganhando espaço. Mas muitos dos pacientes necessitam da sua internação. E a família não sabe o que fazer com seu paciente, em que precisa da internação e não sabe onde deixar esse paciente. Como resolver esse problema? A situação é grave e o Brasil passa por um momento muito difícil na área de saúde mental. Há um avanço? Sim, inegavelmente há um grande avanço com a implantação do CAPS, mas é necessário repensar onde colocar esses pacientes crônicos, onde colocar esses pacientes que necessitam da internação, para não só ter apoio do tratamento médico, psiquiátrico, mas também para que a família possa acompanhar esses pacientes. Vamos ver essa outra etapa com esse filme do Olívio Tavares. O terror é algo indescritível. Olha, me dá um pânico, um medo terrível das pessoas. Eu vejo as pessoas como monstros, eu vejo naves espaciais, coisas horríveis que não existem e um pavor terrível. Mesmo tomando o remédio continuadamente, estar muito bem, ser praticamente uma pessoa normal, a qualquer momento a doença toma conta. Porque a gente é totalmente refém da doença. Por que eu fui internado? Eu consultei um médico. Doutor, eu estou em umas condições que não posso ver uma mulher que eu não fico olhando para o seio delas. Virou as costas, eu estou olhando para as pernas. Um homem é barrigudo, eu fico olhando para a barriga dele. Virou as costas, eu fico olhando para o fundo das calças. Ele diz, é problema de... Consultei por escrito. Ele diz, é problema de psiquiatria. Procure o departamento de psiquiatria do Hospital das Clínicas. Ali é um hospital escola. É um tratamento modular. Alimentação 5 vezes por dia, um tratamento distinto. Ninguém olha ali para outra pessoa com mal olhado, com má vontade, com sorriso, com desprezo, com escárnio, com nada. Eu saí de lá saí quase que do mesmo jeito. Hoje, ninguém me disse, mas hoje eu sei. Isso faz parte, essa patologia faz parte do que eu chamo grande capítulo das fixações psiquiátricas. O psiquiatra fixou a pessoa em qualquer coisa, acabou. Isso é uma instituição, é uma negra instituição humana que pega as pessoas e ela controla os 4 costados, controla o Estado, controla a religião. Tanto controlado essas 3 coisas, a pessoa não tem para onde ir. Então, a antipsiquiatria, ela encontrou
um espaço na cultura, talvez como nunca houve antes em termos de psiquiatria. A psiquiatria ela foi bastante abraçada pelo cinema nos anos 50 e propagandeou para todo mundo que o médico era um exemplo de bom cidadão, bom pai, protetor, ele sabia de tudo que era bom para a pessoa, para a desgraça absoluta nos anos 70, em que ele passou a ser o grande carrasco da humanidade, especialmente daquelas pessoas que não encontravam o seu lugar na sociedade. E nos anos 70, ninguém encontrava lugar na sociedade. Tudo estava em suspensão, tudo estava em questionamento. Então, era muito popular essa ideia da loucura, entre aspas, como uma tentativa de fugir ao sistema, de romper com a família. E a antipsiquiatria veio a calhar, vendendo também essa ideia de que o doente mental não passa de um torturado pelo sistema, tipo um estranho no ninho. Eu tive uma forte depressão e isso me trouxe uma série de consequências negativas. Isso atrapalhou minha vida no meu lar, com a minha família, minha mulher, meus filhos, atrapalhou no meu serviço, me trouxe angústia e me trouxe uma série de incômodos realmente que acabou me levando a tomar uma série de medicamentos e em grande quantidade. Só que eu tomei em grande quantidade, mas não resolvia. Tá? Era um paliativo. Até que chegou num ponto, eu estava me sentindo extremamente atrapalhado. Conversando com um médico, ele me fez a sugestão do ECT. Bom, eu posso dizer que eu fui uma das pessoas que mais, da minha época, que mais lutou contra o ECT. Eu nunca tinha visto o ECT na vida, eu já estava contra o ECT. Eu tomei contato com o ECT logo que eu entrei na residência, no Hospital do Servidor Estadual. Eu acho que é uma escola absolutamente reconhecida. De cara, já foi uma coisa que me livrou de qualquer tipo de preconceito que eu tinha anteriormente. Eu tinha a ideia, como todo mundo tem, que o eletrochoque é uma coisa extremamente violenta, punitiva, e fazia todas aquelas associações que até hoje, né, a gente tem produto cultural e tem notícia de jornal que relacionam o ECT, a eletroconvulsoterapia, com punição, com fazer o indivíduo calar, aquele indivíduo que é contestador ficar bobado, né? Isso acabou na primeira semana de experiência e, olha, eu não conheço ninguém, qualquer profissional da saúde mental, não só psiquiatra, que fale ao contrário do que eu estou dizendo. Para os casos de depressão grave, catatonia e tentativas de suicídio que não são controláveis com a medicação, não tem tratamento melhor. A minha vida foi salva pelo ECT. Foi o único tratamento, dentre os milhares de tratamentos que eu tentei, foi o único tratamento que deu algum resultado. Foi aí que começou a se manifestar minha doença, o transtorno bipolar. Mas até os 22 anos eu era normal. E hoje eu sou uma pessoa que me considero feliz. Eu acho que entre essas pessoas que têm a minha doença, eu sou uma pessoa que posso me considerar agraciada, porque eu consegui superar, eu não tenho mais pensamentos de me destruir, de destruir as pessoas. Eu posso ficar nervosa, posso ficar ansiosa, até triste, mas não tenho mais esse tipo de pensamento. Bom, eu queria me matar por causa da depressão. E a depressão é uma doença tão cruel, tão louca, que se vocês me perguntarem agora, mas o que você estava sentindo com a depressão, né? Eu não sei explicar direito o que eu estava sentindo, a única coisa que eu sei explicar é que estava ruim. Eu fiquei 2 anos e meio muito bem depois que eu fiz o ECT, só que aí eu tentei me suicidar, eu quase morri, fiquei 3 dias em coma, né? E aí meu médico sugeriu que eu fizesse novamente o ECT. Voltei, fiz mais acho que umas 15 sessões e me senti muito melhor, assim, como eu me sinto até hoje. Eu ainda sou uma pessoa um pouco ansiosa por causa da doença, mas eu acho que o ECT me ajudou muito a sumir com pensamentos negativos na minha cabeça, com ideias de morte, essas coisas que são muito negativas. Na verdade, eu já estava desculpem o palavreado, mas eu já estava de saco cheio já de procurar médico, procurar psicólogo, procurar hipnólogo, procurar pai de santo, procurar sei lá o que, padre, procurar, enfim.
que vocês imaginarem. 2 vezes eu tomei remédios para dormir e 2 outras vezes eu cortei os pulsos, porque eu não tolerava mais viver. A dor era muito grande, assim, o sofrimento era muito grande. Eu me autopunia, eu cheguei a me queimar com cigarro, me furava com agulha, porque eu não suportava mais. Quando eu estou a caminho do Instituto de Psiquiatria para mais um ECT, no caminho, às vezes me vem à memória o que eu estou indo fazer. Normalmente, eu me sinto constrangido, me sinto diminuído, embora eu acho que isso seja um preconceito meu para comigo mesmo. Através da minha arte eu tento me valorizar cada vez mais e me vingar, sabe, da vida que eu levei e que eu levo. Porque eu sinto que eu levo uma vida muito oprimida, sabe? Eu acharia que eu teria direito a levar uma vida melhor, a ter tido mais oportunidades na vida, tal. Eu sou uma pessoa muito sofrida, entende? Muito sofrida mesmo. E sempre fui, sabe? Se eu parar uma semana de tomar, uma semana de tomar os comprimidos, eu começo a ver coisas. Começo a ver, ter o meu ouvido como um rádio FM, imagina só o que a loucura me faz uma coisa dessas. Transforma o seu ouvido num rádio FM, o que você escuta a música perfeitamente pelo seu ouvido, como se fosse um rádio. A loucura é uma coisa que faz mirabolâncias, que... Por que o problema? A gravidade da invasão do domicílio. Invadiam o domicílio, falsificavam e danificavam tudo. Eu escrevo uma página, antes de eu escrever, ela está falsificada. Tudo que é meu falsificado. Isso começou em casa, meus próprios pais. Eu disse o seguinte, eu fui traído espontâneo ou compulsoriamente pelo próprio lar paterno. Eu me considerava, até 81, eu me considerava brasileiro dos 4 costados. Em 81, informaram-me pela intensa voz que eu ouço, não sei quem fala nem de onde. Uma voz, sotaque português, passou 1 ou 2 vezes, alta hora da noite, talvez madrugada, e diz, Raimundo Arruda, sobrinho, anda dizendo, ele e outra pessoa, que eu não vou citar por motivo estranho à minha vontade. Eles andam dizendo que são brasileiros dos 4 costados e que representam a legalidade no Brasil. Nenhum dos dois é brasileiro. Quem falsificaria? Quem está comigo escravizado. São aquelas pessoas que estão comigo escravizado, que falsificam, que vamos dizer, que me custodiam. Andam atrás sorrateiramente, vendo tudo o que eu faço, tudo que eu penso. Essas pessoas estão incumbidas de falsificar tudo que é meu. Você cuida do seu irmão? Sim. Você poderia estar com ele em casa? Não. A situação não é cômoda ele estar aqui, né, mas também seria pior se estivesse em casa. Aí eu ficava e pegava umas garrafas, deixava do meu lado, e as garrafas eu enchia de urina e urinava e deixava em cima do guarda-roupa e foi juntando aquilo lá. Inclusive, depois quando a minha cunhada falou, não faz mais isso não, que isso é terrível que ela foi limpar lá. Então tinha muito bicho dentro, os próprios bichos que formam da urina, e ficou horrível aquilo amarelo, gosmento, muito ruim, viu? Sim, ele acumula fezes e urina. Ele cultiva aquilo ali como se fosse
um tesouro dele. Ele só faz isso quando realmente ele está precisando de um tratamento específico. E o tratamento específico realmente é no hospital psiquiátrico. Eu acho assim, o meu problema, eu não acho, eu tenho certeza. Começa assim com muitos pensamentos na cabeça, pensar no passado, tudo que aconteceu na minha vida. E nesse momento também começa a tomar muito café, fumar bastante cigarro e sair andando sem destino, andarilho, né? Até às vezes, como eu estava ultimamente aí, uma pessoa tem uns problemas aí também, que eu já teve problema com a polícia, né? Então eu ficava mexendo com as mulheres, eu não gostava disso, mexendo com as pessoas, né? E eu estava andando com uma faquinha de serra bem afiada, e uma navalha, aquilo é pior do que navalha, você sabe, né? Eu quase coloquei no pescoço dele, quase que eu ia matando ele. Quando nasceu o bebê, eu piorei bem. Só que nisso, quando ele estava na barriga, eu já estava imaginando ele com aquelas roupinhas pequenininhas. E eu não tive essa fase. Por causa da depressão, eu não pude cuidar dele. Sabe o que eu tinha vontade de fazer com ele? Pegar o travesseiro, colocar em cima, sufocar ele até ele morrer. Bom, aqui ficava a cama, eu não dormia, né? Que eu ficava incômodo aqui. A geladeira ficava aqui nesse quadro. A televisão a cores ficava aqui, nesse armarinho aqui. Eu tinha um guarda-roupa, acho que o guarda-roupa eu quebrei, não me lembro. Agora ali tinha os azulejos que ele ia pôr aqui pra mim, ia arrumar a casa tudo, né? Eu vendi os azulejos todinho também, vendi um aparelho dele que era de cortar azulejo de piso. Meu irmão me deu cama de ferro nova, me deu geladeira, fogão, me deu uma televisão no valor de R$200, eu vendi por R$20, a cama eu vendi por 10, vendi tanque, vendi guarda-roupa, vendi tudo que tinha aqui, tudo imobiliado, então eu vendi tudo. Aparentemente, eu estou em liberdade. Tem todas as características de liberdade. Ninguém me diz coisa nenhuma, aparentemente eu faço o que eu quero. Mas eu estou controlado, porque todos recebem, todos têm o rádio gravador. Isso aqui é escravidão humana com psiquiatria, é rádio colocado no cérebro. Se eu não morrer nessas condições, tem que passar pela mão do psiquiatra e ele desmanchar. Isso aqui é o seguinte, foi feito por médico, só médico desmancha, o responsável é a presidência da República. Não me considero como uma vítima da instituição psiquiátrica. Eu fui vítima da repressão política. O que é outra coisa? Que é outra coisa. Eu gosto delas duas, eu gosto delas duas porque são minhas irmãs. Ainda ontem ela leu a Bíblia, a minha Bíblia que meu pai me deu, ela pegou a Bíblia minha que está aqui, ela pegou a rosa e estava lendo, sabe? Eu gosto das minhas irmãs, que as minhas irmãs são meu sangue, só que eu gosto do meu pai mais. Eu não quero ser internada não, que eu não preciso ser internada, meu pai é evangélico, eu sou evangélica. Todas as minhas duas irmãs têm problema e todas as minhas duas irmãs são agressivas. Todas as duas são agressivas porque não tomam medicamento. Só quem toma medicamento é eu. Meu pai me leva na médica de vez em quando. Fecha a porta, mãe. Fecha a porta, seu Zé Roberto. Fecha a porta, mãe. Se eu não estiver aqui, quando eu chegar, achar a morte. Porque de uma vez que eu fui levar minha esposa no médico, quando cheguei aqui, achei a Marecissa lavada de sangue, com a cabeça lascada. Então, é achar a morte. É gente morta dentro de casa. Ó, Facó, você briga, você não briga comigo não, essa vaca, hein? Tá bom. Sua piranha da peste. Se ferrar, caralho! Cadê essa porra? Vai tomar seu cu, se pé! Não é pra ele não, hein? Que é, peste, que é? A gente luta para ver se arruma o hospital, não dá para arrumar, né?
Não, não é a vida. Porque a vida pra gente é Evita. Quer dizer, Evita, quer dizer, é a menina abelha. Eu moro lá em Abelha. A menina que aqui eu não moro em se jogou e ele matou. Aqui ela eles deixam eu vagando. Sabe o que é vagando? E Abraão, Juscelino Kubitschek e Evita. Fui internada no Pinel, a Marta Rocha. E a Casa Amarela tem a piniqueira, sabe o que é piniqueira? A piniqueira é a escrava branca você que abraça é a cachorra e ela vai e laçar e matar no viagem. Quer dizer que a Cláudia Raia e o celular falou que a mãe e o pai morreram no viagem. E já sabe que ela ia fazer ela chorando. Ele está fazendo levantamento. Ele está procurando a sardinha para a ilha. Mas já valdade. Valdade. Usar para o maluco que se aposta. Aí ela querer ir estranhos aqui. Você quer abraçar o mundo com as pernas e ela vir aí laçar e matar no viado. Quer dizer que a Cláudia Raia e o celular, ela falou que a mãe e o pai morreram no engraçado. Mas ele é um ator. Ele é um profissional. Ele está fazendo levantamento. Ele está procurando a sardinha para a brasa dele e a batata. Mas quantas pessoas já não morreram com a máfia do Parque Xangai? Ele está querendo tirar. Todo mundo sabe que é o Parque Xangai. Voltamos com Sala de Opinião. Vocês tiveram a grande oportunidade de ver esse vídeo de Olívio Tavares, em que faz uma abordagem muito ampla sobre a saúde mental no Brasil, a extinção dos hospitais psiquiátricos, a retirada dos leitos dos hospitais psiquiátricos e o tratamento através do CAPS. Mas nós sabemos da gravidade da saúde mental no Brasil e sabemos da dificuldade que as famílias têm para manter o seu paciente em tratamento. E, logicamente, em que o Brasil não é diferente dos outros países. O doente mental, o doente psiquiátrico precisa realmente da participação da família, da participação da sociedade para a sua recuperação. Sabemos da dificuldade que existe na manutenção desse paciente na residência. Sabemos da dificuldade que tem essa família de levar esse paciente para os consultórios, para os ambulatórios de psiquiatria. E o CAPS vem de uma forma muito interessante tentar dar esse apoio a todos os familiares para que os doentes mentais não fiquem soltos, não fiquem perambulando na procura de um tratamento. Mas é necessário em que as autoridades repensem a forma em que vem retirando os leitos psiquiátricos do Brasil. Os doentes não podem ficar abandonados nas ruas. Há necessidade de uma postura diferenciada para que o Estado se comprometa em ajudar essas famílias e as famílias se comprometam também em poder participar desse tratamento junto nos hospitais, nos ambulatórios. Sabemos da dificuldade, é muito difícil, mas aqui fica o alerta para que possamos lutar pelos direitos da família, pelos direitos dos nossos pacientes psiquiátricos em ter um tratamento digno em todos os níveis, para que ele venha a recuperar e conviver normalmente junto com a sociedade em que todos nós vivemos. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Aqui fica mais um programa Sala de Opinião.